iniciando aqui a apresentação do nosso jogo, da matéria da disciplina, né, de game design. Pronto, nosso jogo, o Gari. Inicialmente, o que eu vou falar, na verdade, foi um pouco das dificuldades que a gente teve na questão do processo, né? A gente escolheu vários métodos, juntou vários métodos para produzir o jogo em si, na questão de produção e tal. Só que começamos a ver assim, tipo, a dificuldade da pessoa de usar o GB Studio para programar o jogo em si. Por quê? O GB Studio ele funciona de uma forma linear de produção, né, de programação. Então, no caso, se não conseguiria dividir entre a gente para fazer assim, cada um ia fazendo uma fase independente para depois juntar esse material. Se fosse produzir, tem que produzir de uma forma linear. Aí foi isso que dificultou inicialmente. A gente usou Kanban, vários outros processos para ajudar. Ajudou sim, mas por essa limitação do GB Studio, dificultou um pouco. Mas conseguimos concluir um cronograma bem legal para entregar todo o material a tempo. Aí, e todo o processo assim que a gente baseou para usar no nosso desenvolvimento, né? WhatsApp, a comunicação e a gente nos encontros presenciais nas aulas, que a gente tinha um retorno, a gente resolvia lá mesmo alguma coisa que já ficava, algumas tarefas que já ficavam para a próxima semana. E durante a semana também, durante o WhatsApp, ia se resolvendo, mas acredito que se tivesse essa possibilidade do GB funcionar de uma forma mais modular, seria muito mais rápido o processo e ajudaria muito mais a ter uma comunicação até resolução de problemas durante o processo. Aí, no caso, agora, o que eu passo é para a parte de Neto. Ele vai apresentar a questão do que foi nisso, a história que a gente usou para desenvolver o jogo. Pronto. Inicialmente, a gente tinha duas ideias, né? E em sala de aula, a gente acabou escolhendo a ideia do Ari e o Gari, junto com o professor e com os colegas de turma que ajudaram a gente. E a ideia inicial era muito simples, que é a história de um Ari, o Gari, o melhor Gari do Brasil, que iria enfrentar um vilão chamado inicialmente Luiz Espalha-Lixo, que depois a gente mudou para João Espalha-Lixo, que ele estaria jogando lixo tóxico, né, lixo radioativo na cidade, e esse lixo estava ganhando vida e atacando as pessoas. Então nada melhor do que o melhor Gari do Brasil para poder resolver esse problema. De início, a gente tinha fechadinho essa ideia, principalmente as mecânicas, a gente quis pegar referências simples, mecânicas simples para o jogo, não queríamos que o jogo fugisse muito do clássico, mais como uma ode aos jogos clássicos, né? Pegamos mecânicas do Mario, do Zelda, e tentamos implementar no jogo. Tivemos algumas dificuldades, principalmente por conta também da plataforma, de conseguir implementar, por exemplo, o escudo, que ia ser usado em uma das partes das fases, e infelizmente a gente não conseguiu implementar, mas fora isso a gente conseguiu ficar trabalhando ao redor dessas limitações e conseguiu assim dar um norte e finalizar a história dentro do que a gente conseguiu fazer, né? Mesmo com as limitações, a gente não precisou modificar tanto a história continuou basicamente a mesma que a gente queria fazer desde o início, só algumas coisas das fases que a gente teve que mudar para poder finalizar o jogo. Em relação ao GB Studio, uma das dificuldades que a gente encontrou foi entender a lógica da programação e sabendo colocar cada elemento. Por exemplo, entender como funciona esse sistema de batalhas, que mostra o display da vida do chefe, por exemplo, e a do jogador. Entender a lógica por trás, onde colocar cada coisa, aqui ao iniciar, ao bater. Sistema de tela de derrota. E essa foi a parte mais complicada no caso da programação. Aí depois que a gente entendeu, né, na semana 3, ficou mais fácil de copiar
e conseguir implementar nas outras partes e fazer o jogo. Mas a princípio na programação a dificuldade foi essa de da gente conseguir entender a lógica, o estudo por trás de como funcionam a programação do GB.